entender. Glória a Deus. Ageu capítulo 2, no versículo de número 9. O versículo de número 9 em diante vai dizer: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Glória a Jesus. Aqui o texto faz questão em destacar, faz questão em colocar entre aspas, a parte a qual o profeta vai falar por intermédio da ordenança de Deus. Quando ele diz o Senhor dos exércitos, quando Ageu ele pronuncia essa palavra, ele não está falando ao seu entender, ao seu querer. Ele está ouvindo uma ordenança de Deus a dizer ao povo que estava prestes a trazer a reconstrução do templo de Jerusalém, após o exílio da Babilônia. Deus faz questão em dizer ao profeta, para dizer para o povo, aleluia, acerca da reconstrução do templo de Jerusalém, e dizer: diz o Senhor dos exércitos, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Glória a Deus. Quando eu entro nesse texto, meus irmãos, eu vejo notoriamente o Espírito Santo de Deus nos trazer uma alerta, meus irmãos, acerca desta palavra, porque para muitos essa palavra é uma palavra que conforta o ego, que conforta o coração, Pessoas se sentem satisfeitas ouvindo uma mensagem dessa, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas se a gente for olhar bem o texto, se a gente for olhar bem a mensagem, a gente vai entender, meus irmãos, que Deus ele prometeu que traria uma glória nova no meio do seu povo, somente a partir do momento que eles viessem se reconstruir na presença de Deus. Somente no momento que eles viessem, aleluia, ter um arrependimento dentro das suas almas, dentro do seu coração, que Deus ele prometeu trazer uma glória nova no meio do seu povo. E esse texto, meus irmãos, evidentemente, aleluia, tem tudo a ver a qual essa geração a qual nós vivenciamos. Para Deus, irmãos, trazer a glória dele para o meio do seu povo novamente, para Deus trazer a glória para dentro dessas congregações, para dentro dessas igrejas hoje, não vou dizer todas, para Deus evidentemente trazer a sua glória novamente para o meio do seu povo, é preciso ter um conserto, é preciso, meus irmãos, esta geração se arrepender, porque evidentemente, notoriamente, a glória de Deus já não está mais nos templos, a glória de Deus já não está mais nas igrejas, a glória de Deus, meus irmãos, já não está mais em muitas igrejas. Por quê? Porque o pecado entrou e a santidade saiu. Não tem como Deus manifestar a glória dele aonde está sujo e contaminado de pecado. Não tem como Deus manifestar a glória dele aonde está sujo e contaminado de vaidade, porque a glória do Senhor só habita em templo limpo, só habita em templo, aleluia, que está santo, purificado por intermédio da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Quem está entendendo a palavra do nosso Senhor Jesus, quem está entendendo a palavra desse Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus retornar para muitas igrejas hoje, é preciso ter uma limpeza, é preciso ter uma reconstrução, é preciso ter uma reforma dentro de muitos templos, dentro de muitas igrejas. Precisa ter uma reconstrução espiritual. E quando eu falo em reconstituição espiritual, irmã Sara, evangelista Clenildo, aleluia, quando eu falo em reconstrução, eu não falo em reconstrução de templo, porque hoje a moda é modernizar o templo,
troca de tinta de mês em mês, né? Troca de lâmpada de mês em mês, troca de poltrona, né? Trocaram os bancos da igreja, coloca poltrona, né? Para o povo ficar acomodado, para o povo ficar confortado, né? Troca de tinta todo mês, né? Eu não falo acerca dessa reconstrução material, não, porque muitos templos hoje estão sendo reformados, né? Coloca porta nova, coloca forro, coloca ar-condicionado, coloca poltrona, glória a Deus, microfone novo, som de alta qualidade. Eu não estou falando acerca dessa reconstrução material. Deus, Ele quer uma reconstrução espiritual. Deus, Ele quer uma reconstrução na vida espiritual. Aleluia! Os pastores hoje só pensam em reconstruir templo. O pastor hoje só pensa, aleluias, em reformar a igreja, em pintar a parede de igreja, tá certo. Glória a Deus, eu não acho errado não. A obra do Senhor tem que ter melhoras, tem que pintar a parede da igreja, tem que reformar a telha que está caindo lá do teto, né? Tem que pôr uma luz boa dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, tem que trazer a reforma para o templo. Só que Deus não está preocupado com o templo feito à mão do homem. Deus está preocupado com o templo do Espírito Santo. Deus está preocupado com o principal, que é o templo do Espírito Santo. O que adianta a igreja estar bonita? O que adianta trocar de tinta mês e mês? O que adianta trocar de teia, de forro, de lâmpada? Aleluia, modernizar o templo, sendo que o templo principal está sujo, sendo que o templo principal está corrompido, sendo que o templo principal está sujo da imundícia do pecado. Ei, o povo hoje, aleluia, glória a Deus, inverteram a palavra de Deus, se preocupa mais em reconstruir templo feito à mão de homem, do que reconstituir o templo espiritual, de que reconstituir o templo para com Deus. É aí onde Satanás está entrando com um sapatinho de algodão dentro das igrejas, é aí que Satanás está entrando com um sapatinho de algodão dentro das congregações, implantando o pecado, implantando a sensualidade, implantando o modernismo, implantando, aleluia, o jezabelismo, implantando a política, implantando, aleluia, o falso evangelho, e muitos têm entrado por essas portas malignas. Muitos têm entrado por essas portas malignas. Muitos têm entrado por essas portas de Satanás, meus irmãos. As igrejas hoje, os pastores estão pintando as paredes da igreja de preto. Coisa terrível, meus irmãos. Os pastores hoje, eu não vou generalizar, porque eu não gosto de generalizar. Eu sei que tem pastores de Deus, tem homens de Deus que não aceitam o pecado dentro das igrejas. Mas os pastores hoje estão pintando as igrejas de preto. Os pastores hoje estão botando jogo de luz dentro da igreja, né? Glória a Deus. Aí quando você vai contestar, quando você vai falar algo para esse pastor rebelde, eles falam que é para chamar a atenção dos jovens. Mas eu quero dizer algo para esse pastor, esses pastores mentirosos, que pintam a igreja de preto para chamar a atenção de jovens, que bota jogo de luz dentro da igreja, que coloca coreografia dentro da igreja, peça teatral dentro da igreja para chamar a atenção de jovem. Você não está chamando a atenção de jovem coisa nenhuma, você está chamando a atenção de Satanás. Jovem, ele precisa ser chamado a atenção pela palavra. Jovem, ele precisa ser chamado a atenção pela santidade. Ei, Daniel vivia na Babilônia, mas a Babilônia não vivia dentro de Daniel. José estava no Egito, mas o Egito não estava dentro de José. Então para com esse argumento, para com essa tese de dizer, aleluia, que parede preta é para chamar a atenção de jovem. Mentira de Satanás. Parede preta é para chamar a atenção do capeta. Parede preta é para chamar a atenção de Satanás. E eu não tenho medo de pregar isso, porque eu não tenho medo, aleluia, de concorrência. Eu não tenho medo, aleluia, de ser preso por pregar o evangelho de Cristo. Esse evangelho de parede preta, esse evangelho de luz e de jogo de luz, de
peça teatral de balada gospel, esse evangelho liberalista moderno, dessas igrejas pintadas de preto, é evangelho de Satanás. Porém a glória não está no meio deles. Por quê, pastor Daniel? Porque a glória de Deus não se manifesta nesses lugares de trevas. A glória de Deus se manifesta naqueles lugares mais humildes. A glória de Deus se manifesta naqueles lugares, aleluias, mais humildes. Naqueles lugares mais puros, aonde não tem tanta luxúria, aonde o banco muitas das vezes não é a poltrona, né? Onde o banco muitas das vezes não é a poltrona, né? Aquelas poltrononas, que os irmãos chegam, se acomodam, né? O ar-condicionado ligado, né? Glória a Deus, hoje é muita modernidade, irmãos. Hoje é muito mordomia dentro das igrejas. Os crentes hoje nem Bíblia mais não carrega, porque o pastor carnudo, o pastor mundano, coloca uma televisão lá na frente do altar, para os crentes se prostrar hoje. Isso é uma arma, isso é uma isca do diabo. Os crentes não carregam a Bíblia hoje para a igreja, sabe por quê? Porque tem um telão lá na frente do altar. Tem um telão lá na frente do altar. Os irmãos nem trazem a Bíblia hoje para a igreja, porque a mensagem já passa lá no telão. Estão substituindo a Bíblia por um telão. Estão substituindo a Bíblia por um celular. Eu sou de um tempo que crente de doutrina ainda carrega a Bíblia. Eu sou de um tempo que o crente de doutrina ainda ama carregar a Bíblia Sagrada debaixo do braço. E quando eu falo de Bíblia, irmão, não é qualquer tipo de Bíblia não, viu? Porque tem uma Bíblia aí de Satanás que já está rodando sobre a terra. A Bíblia, aleluia, dos teólogos. Aonde eles, aleluias, aumentaram a palavra de Deus. Aonde eles diminuíram, aonde não era para diminuir, aumentaram aonde não era para aumentar. E essas Bíblias aí, irmão, já está rodando no Brasil. Já está rodando em todos os lugares essa Bíblia aí, ó. E eu já digo para os irmãos, cuidado com essa Bíblia, essa Bíblia que tem o nome King James, cuidado com essa Bíblia aí, viu? Glória a Deus, a Bíblia do crente, Almeida, aquela Bíblia antiga, que fala do verdadeiro evangelho. Glória a Deus, tem uma Bíblia aí traduzida aí, que essa Bíblia aí é de teólogos. Glória a Deus, eles louvado seja Deus, traduzindo do jeito deles, tirando as evidências e a naturalidade da palavra de Deus. Tome cuidado, irmãos. Quero abrir aqui essas aspas para dizer para os irmãos tomar cuidado, viu? De antemão eu quero dizer para os irmãos, toma cuidado, não é qualquer Bíblia que você vai usar não. Tem muita Bíblia de Satanás aí no meio do povo de Deus. Eles querem rasgar a tradição, irmãos, da Bíblia simples e verdadeira. Então, irmão, voltando aqui sobre os telões, né, os pastores hoje têm colocado telão dentro da igreja. Coloca um telão lá dentro da igreja, né, um telão lá na frente do altar, né? Glória a Deus, eles não usam mais Bíblia, é tablet, é celular, né, aplicativo de Bíblia. Glória a Deus, aleluias. Não usa mais terno, não usa mais gravata, né? Sobe lá com a camisa lá com o braço de fora, né? Camisa lá da Lacoste, camisa lá de marca, né? Glória a Deus, só para cima do altar do Senhor. Isso é terrível, meus irmãos. Isso é terrível. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é terrível, né? Glória a Deus, usa aquele sapatilha, né? Não usa mais nem sapato social. Glória a Deus, roupa não salva, mas quem é do céu sabe se vestir. Aí sobe no altar lá todo moderno, né? A modernidade já começa do pregador, né? Glória a Deus. A modernidade já começa do pastor da igreja, colocando telão lá no altar, pintando as paredes de preto, né? Glória a Deus, aleluias. Colocando um jogo de luz lá dentro da igreja para chamar a atenção das menininhas, das piricrentes, né? Dos piricrentos. Louvado seja Deus, né? Porque isso aí chama a atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Isso chama a atenção, não é de crente não, é de piricrente. Piricrente, menininha prostituta, prosticrente, é que gosta desse tipo de parede preta na igreja. Prosticrente é que gosta, aleluia, que tem a prostituta e tem a prosticrente. A prosticrente é aquela que está dentro da igreja, mas gosta de sainha curtinha, mas gosta de um batom, mas gosta de um brinco, mas gosta da maquiagem, gosta de um cabelo preto, gosta de um cabelo pintado. Isso é a prosticrente. Glória a Deus, a prosticrente.
né? Tem a prostituta e tem a prostituta crente. Glória a Deus. Estão dentro da igreja hoje, irmãos. Aí a igreja já é moderna, implanta a modernidade para acolher Jezabel dentro da igreja. As igrejas hoje estão acolhendo Jezabel. A igreja hoje está acolhendo falso profeta, falso crente. A igreja que era para acolher, aleluia, pecadores verdadeiramente arrependidos, está virando celeiro de Jezabel, está virando celeiro de Acabe. Porém essas igrejas não têm o Espírito de Deus. O que habita lá é o espírito da carne, o que habita lá é o capeta, o que habita lá é a pombagira, o que habita lá é Satanás. Lá não tem nada, nada de Espírito de Deus. Isso, irmã Sara, é a porticrente, né? Tem a prostituta e a proticrente. Glória a Deus, eu acabei de revelar esse nome aqui, ó. Glória a Deus. Quem já viu a crente proticrente? Quem já viu? A proticrente é aquela que bota a saiona apertada para mostrar o bumbum dentro da igreja. Glória a Deus, para mostrar lá as nádegas, né? A proticrente, meus irmãos, é aquela que põe lá, né, uma blusinha curtinha para mostrar lá os seios, né? Para mostrar os seios lá cheios, né? Seião grande para mostrar dentro da igreja. Trazer lá a lasciva para os irmãos, né? Os irmãos ficam de queixo caído, olhando para o seio da irmã lá, que não tem vergonha na cara, prostituta, proticrente, meretriz, Jezabel. E o pastorzão banana lá em cima do púlpito, não pega a doutrina, só pensa em pintar a parede de igreja, só pensa, aleluia, em trocar a luz de igreja, botar jogo de luz, só pensa, aleluia, em fazer boato dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E está lá as meretrizes sentadas no banco da igreja, está lá os crentes rebeldes, está lá o Jezabel sentado lá no banco da igreja, que o pastor é banana, o pastor não é macho, o pastor não é homem de Deus. Com medo de ser preso, não prega a verdade. Com medo de ser excluído, não prega a verdade. Glória a Deus. Por isso que a igreja está indo para o inferno. Muitas igrejas estão indo para o inferno. Não tem a graça de Deus, não tem a graça do Senhor, meus irmãos. São frouxos porque não pregam a verdade. E dentro desses templos, evidentemente, não tem a presença de Deus, não tem a presença do Espírito Santo, não tem a presença de Deus. Quem está entendendo, meus irmãos, a palavra do Senhor Jesus? Quem está entendendo? Quem está entendendo, irmão? Jesus está falando aqui nessa live. Oh, glória a Deus. Jesus está falando aqui nessa live, amados irmãos. Jesus está falando aqui poderosamente com a vida de alguém. Glória a Deus. O Espírito de Deus evidentemente está falando com alguém aqui nessa tarde. Glória a Deus. Você não gosta de palavra? O programa aqui é palavra e oração, meio-dia com Deus. Aqui tem palavra, aqui tem Bíblia, aqui tem oração. Glória a Deus, aleluia. Eu duvido se os crentes que gostam de revelação entram numa live dessa. Eu duvido se os crentes que andam atrás de profecia conseguem ficar 5 minutos ouvindo uma palavra dessa. Não consegue, irmãos. Não consegue, porque eles são preocupados com revelação. Eles são preocupados com revelação, eles são preocupados com profecia. Glória a Deus, não se preocupa mais com a doutrina do Senhor. Por isso que a glória de Deus não está mais no meio do povo. A glória de Deus para muitos hoje é superficial, não é mais profunda, né? É só um pula-pula, roda-roda, jequiti. É só um grita-grita, é só uma línguas estranha. Glória a Deus, o Evangelho de Cristo não se resume somente nisso. O Evangelho de Cristo se resume em poder. Poder de libertar pessoas que estão aprisionadas. Poder de libertar os cativos. Poder de evangelizar almas. Poder de curar câncer. Poder de salvar almas, salvação de alma. O Evangelho se constitui em poder. Mas, infelizmente, o Evangelho que essa geração está vivendo hoje é o Evangelho de Deus está mandando dizer. É o Evangelho da revelação. É o Evangelho da profecia. Mas não tem mais revelação de palavra. Não tem mais cura. Não tem mais milagre. Não tem mais libertação. O diabo não se manifesta mais.
Mas por que, pastor Daniel? Deus mudou? Claramente não, Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Quem mudou foi o povo, quem mudou foi essa geração, quem mudou foi a igreja mudou. O povo que era para ser um povo de Deus evidentemente mudou. Mudou, irmão, não foi para melhor não, foi para pior. Glória a Deus, a cada dia estão se afundando no pecado, né? Quanto mais fácil é, quanto mais interessado o povo de Deus hoje fica, né? Quanto mais facilidade tem no evangelho, mais o povo gosta. O povo não gosta de palavra que confronta. O povo de Deus não gosta de palavra que liberta. E evidentemente isso é bíblico, está na palavra de Deus. Quando Jesus estava pregando um sermão duro, a Bíblia diz que todos os discípulos saíram, o povo que estava ouvindo a ele. Só ficou Pedro. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu não vai com os outros? Pedro disse para Jesus: Senhor, eu não vou. Porque, aleluias, somente tu tens palavra de vida eterna. Aonde tem palavra de vida eterna, palavra de conserto, o povo é pouco. A quantidade é pouca. Igrejas que pregam doutrina hoje, as pessoas é contada no dedo, as pessoas que frequentam ela. Mas essas igrejas mundanas, glória, essas igrejas diabólicas, satânicas do diabo, é cheia, irmãos, o povo não cabe nem dentro delas. Mas essas igrejas que são cheias simplesmente de pessoas, mas não tem a presença de Deus. Que Deus nunca precisou de quantidade para manifestar a presença dele. Deus só precisa de um povo reunido. Aleluia, nem que seja 2, 3, 1 reunido na sua presença. Ali ele se manifesta, ali ele cura, ali ele liberta. Ali a glória de Deus notoriamente está. Porque Deus não precisa de inúmeras pessoas. Deus só precisa de pessoas que evidentemente estão ali buscando a glória dele e não aquilo que ele tem para dar. Glória a Deus, que palavra poderosa, meu irmão. Que palavra poderosa é essa, hein? Glória a Deus, aleluias. Irmãos, que palavra, hein? Deus está me dando graça para pregar essa palavra aqui, irmãos. Que coisa linda, hein? Que coisa maravilhosa. Deus está me dando graça para pregar essa palavra aqui. Glória a Jesus. Deus está me dando graça. Glória a Deus, que palavra poderosa, meus irmãos. Então não tem como a glória de Deus se manifestar no meio desse povo rebelde. Não tem como a glória de Deus se manifestar no meio desse povo, aleluias. Glória a Deus que não tem compromisso com a palavra. Para a glória de Deus se manifestar dentro de uma igreja, dentro de uma convenção, é preciso ter doutrina, é preciso ter santidade, é preciso ter comunhão, é preciso ter amor. Essas igrejas aí que não evangelizam, que não vai para a rua pregar para drogado, para traficante, que não faz marmita para levar para os famintos. Essas igrejas aí, irmãos, a glória de Deus não está dentro delas. Porque também não é só pregar doutrina, também não é só pregar santidade. Tem que ter obras de amor. Glória a Deus. Antes mesmo da doutrina tem que vir um amor. Tem que vir a compaixão pelo próximo. Tem que vir a justiça pelo órfão, pela viúva. Glória a Deus para essas igrejas aí que não pregam a doutrina, que não pregam o conceito, que não pregam o arrependimento, que não tem amor pelas almas, que não vai atrás dos traficantes, da prostituta, que não evangeliza na rua. A glória de Deus não está no meio deles, porque não pratica verdadeiramente a palavra de Deus. Para a glória de Deus se manifestar na tua vida, para se manifestar na tua igreja, para se manifestar no meio do povo dele hoje, o povo dele precisa se reconstruir. O povo de Deus precisa ter novas atitudes,
tem que reconhecer que do jeito que está não está sendo do agrado nem da vontade de Deus. Precisa levantar a cabeça, ter obras, ter atos, ter fé, ter doutrina, ter santidade, para que a glória de Deus notoriamente venha se manifestar no meio do seu povo novamente. Toma posse, meus irmãos, dessa palavra. Rebidikio, remandakala subiergia. Rebidikio, ramai, tocomantuque a serbidique alabarachou, remandakala subia. Meu Deus, que coisa poderosa. Oh, Espírito Santo de Deus. Evangelista Clenildo, pastor Nicásio, irmã Sara. Glória a Deus. Hoje os pastores estão preocupados em fazer, os pastores estão preocupados em fazer congresso, né? Fazer coreografia, teatro dentro da igreja. Glória a Jesus. Fazer teatro, né? Para emocionar o povo, né? Eles querem trazer a glória de Deus com teatro para dentro da igreja. Eles querem trazer a glória de Deus com coreografia. Deus está longe desse negócio aí, viu? Deus está longe desse negócio aí de coreografia dentro da igreja, né? Fazer peça teatral, isso é coisa mundana, isso é coisa diabólica, isso é coisa de Satanás, isso é implantação do modernismo dentro da igreja. Glória a Deus. Isso é espírito maligno, isso é espírito satânico que está entrando dentro das congregações,